Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos já no dia 29 de dezembro de 2022. Estamos encerrando o ano. Na próxima semana já estaremos em 2022 fazendo a primeira transmissão. Vamos refletir hoje no texto da Palavra de Deus. Hoje escolhemos 2 textos para refletirmos. Mas antes desse momento de reflexão, eu quero orar com vocês. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo belo dia que o Senhor está nos dando. Agradecemos ao Senhor a certeza da companhia e da direção do Senhor. Perdoa-nos, Pai, por nossos pecados, nossas faltas. Nos ajude a andar sempre nos caminhos do Senhor. Nós oramos gratos por tudo e por todas as bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Gostaria de conversar com vocês sobre 2 textos. Todos os 2 estão em Êxodo. Um está em Êxodo 39, versículo 43, que diz assim: Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara. Assim fizeram. Então Moisés os abençoou. E agora, Êxodo 40, versículo 16, diz assim: E fê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Eu quero destacar aqui as afirmações. Tudo foi feito como o Senhor ordenou. Essas palavras são muito importantes, sempre foram importantes para a vida dos seus servos e é importante para as nossas vidas também. Lá na lei, nós estamos aqui em Êxodo, lá em Levítico, quando lemos o livro, nós podemos ver, ou poderemos ver, que na observância da expiação, do oferecimento do cordeiro, das ofertas, dos detalhamentos do culto a Deus realizado pelo seu oficiante, tudo era muito detalhado. Inclusive, as vestimentas dos sacerdotes deviam ser até o chão, de tal forma que não aparecesse nem o calcanhar do sacerdote. E tudo tinha que ser feito conforme o Senhor ordenou. Quando isso não acontecia, caracterizava desobediência à ordem de Deus. Eu não estou dizendo a orientação, eu não estou dizendo a sugestão de Deus. A Bíblia fala em ordenanças do Senhor. Ordenanças são ordens a serem cumpridas. E no contexto atual, dependendo da interpretação do homem, isso soa muito mal, né? Ordem, não é? Ditador. Não, nosso Deus não é ditador. Essas ordens que nos são dadas, essas ordenanças que nos são dadas, ou que foram dadas para o seu povo, se tratava do zelo de Deus para a felicidade e alegria dos seus servos. Não passava disso. Quando isso não era cumprido, as coisas não saíam bem lá na frente. Não porque Deus é mau, muito pelo contrário. Justamente, Deus ordenava tudo conforme o seu querer, porque Ele sabia o que tinha que acontecer lá no final. Nós não temos essa visão. Então, é muito importante, era muito importante que o sacerdote obedecesse a Deus. E no caso específico aqui, nós vemos Moisés abençoando por ter sido realizado tudo conforme a orientação de Deus. E depois, no capítulo 40, nós vemos Moisés obedecendo a orientação de Deus. Moisés obedecendo a orientação de Deus. Eu estou fazendo um destaque muito forte em cima disso, porque isso faz parte da lei lá no passado,
das primeiras experiências com Deus, faz parte. Mas isso não está mais no Novo Testamento? Claro que está. Nós vemos o Senhor Jesus resumindo toda a lei no Sermão do Monte. E ele dá, por exemplo, ele dá um exemplo lá da questão do adultério. Lá no Velho Testamento se tratava da questão do adultério consumado. No Novo Testamento, Jesus falou: se você olhar para uma mulher com má intenção, você já cometeu o adultério dentro de si. Então nós vemos o Senhor Jesus aperfeiçoando a lei, resumindo a lei e indo nos detalhes. Eu creio no Deus dos detalhes. Nós precisamos aprender a observar os detalhes. Eu não quero passar com isso a ideia de que eu sou perfeito na obediência aos detalhes. Mas não quero dizer com isso que eu não devo pensar nessas declarações e não devo pensar em ter atitudes de obediência. Eu devo ter sempre o ideal de perfeição e do cumprimento pleno da ordem do Senhor para a minha vida. O que eu quero dizer é que, na verdade, dentro da conclusão da ideia é o seguinte: eu devo viver com a minha cabeça voltada para os ensinos da palavra. Eu devo viver voltado para a iluminação dos meus caminhos pela palavra, a iluminação da minha vida pela palavra. Então, eu tenho que procurar saber o que Deus me ordena fazer. É muito interessante que os profetas falaram em nome de Deus e eles sempre diziam: assim diz o Senhor. E após essa declaração, assim diz o Senhor, eles iam descrevendo qual era a ordem, qual era a orientação do Senhor. E somos desafiados a examinar a Bíblia e verificar que todos aqueles que não observaram a orientação de Deus acabaram se dando mal. Nós vemos aqui rapidamente um caso muito simples, o caso de Saul. Saul começou muito bem, Saul agradou a Deus no começo, Saul agradou o povo, Saul era um servo do Senhor, e por causa de uma ordem, assim diz o Senhor, e ele não cumpriu assim diz o Senhor, ele foi plenamente rejeitado e buscou o Senhor de todas as formas, mas já estava reprovado no teste. Vamos para um outro caso, rapidinho, o caso de Jó. Jó passou por todas aquelas dificuldades, ele era um servo fiel, ele era um servo aprovado, passou por todos os testes e obedeceu. E qual foi o final de Jó? Isso para nem falar de Cristo. Cristo foi o exemplo dos servos, não é? Ele obedeceu tudo. E hoje quem ele é? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, o nosso irmão, o nosso amigo mais chegado que o irmão, e Cristo é tudo para nós. Maravilhoso pensar assim. Portanto, meu irmão, eu gostaria que você pensasse hoje, refletisse hoje. Eu tenho cumprido em minha vida tudo o que o Senhor tem ordenado? Moisés abençoou aqueles que cumpriram. E o próprio Moisés foi o exemplo de obediência. Interessante. Ele orientou os outros e ele próprio foi o exemplo de obediência. Que nós ensinemos os outros, sendo exemplo, e observando o assim ordenou o Senhor, assim orientou o Senhor. E com certeza, no final, o fechamento vai ser positivo. Você quer um fechamento negativo para a sua vida? Nem você quer, eu creio, e nem eu. Eu quero um fechamento positivo. Portanto, quero refletir hoje nesta expressão. Quero fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Quero lutar por fazer tudo quanto o Senhor ordenou. E quero sugerir a você que pense também nisto e procure fazer em sua vida tudo quanto o Senhor ordenou. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua vida e abençoe sua família. Amém.